Pokémon Legends EA está chegando para o Nintendo Switch e para o Nintendo Switch 2 na semana que vem. O que é que a gente tem que esperar desse jogo? Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o preço, o que esperar, as novidades, o que é, para quem é e o que eu tô achando de Pokémon Legends EA até agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu não tenho falado muito de Pokémon Legends EA aqui no canal, porque vocês que me conhecem aqui, que já me acompanham há um tempo, sabem que eu sou muito fã de Pokémon. E eu tô evitando muitas coisas, eu não quero saber de tudo, eu não quero já chegar no jogo manjando tudo. Eu quero ter a minha surpresa, eu quero curtir o jogo junto com vocês. E obviamente para mim fazer como eu sempre faço aqui no canal, as minhas primeiras impressões, para que elas sejam realmente umas primeiras impressões, né? Não que eu comece já diving no game já sabendo tudo sobre o jogo. Então, para que a gente possa ter aí um equilíbrio, né, entre conteúdo e um equilíbrio entre surpresas e realmente primeiras impressões, eu não venho falando tanto sobre o game, estou procurando saber somente o necessário. E é claro, né, que se você vive numa caverna, você não sabe que Pokémon Legends EA não é uma sequência, mas é mais um jogo da franquia Pokémon Legends, agora recém-criada, né, recém-criada a gente pode dizer assim, né, tivemos apenas um jogo anteriormente, onde fomos introduzidos a uma nova mecânica de captura. A batalha ainda continuava por turnos, mundos semi-abertos, a mecânica de captura que fez sucesso em seu jogo anterior, ela continua por aqui, sendo aquela mecânica de captura em tempo real. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção e eu já falei delas aqui no canal em outros vídeos de Pokémon Legends EA, e uma das coisas que eu gosto bastante é a sensação de impacto da Pokébola com o Pokémon no momento da captura, que era algo que a gente não estava vendo anteriormente, principalmente lá em Pokémon Scarlet and Violet, cujos mesmos eu gosto pra caramba. A gente sabe que a Pokébola ela chegava perto do Pokémon, ela abria, tipo, meio que sugava ele pra dentro, não tinha o impacto da Pokébola batendo no Pokémon pra então capturar. Outra coisa também relacionada à captura, que agora você não... Vamos colocar entre aspas, você não mata o Pokémon, é isso. Quando ele desmaia, ele não desaparece, ele fica atordoado ali no cenário para você capturar. Então também vai dar uma dinâmica bem diferente. Em Pokémon Legends EA, a gente vai voltar para Lumiose City, a cidade famosa lá do Pokémon X e Y. Que por sinal, Pokémon X e Y foram os primeiros games da franquia a introduzir a Mega Evolução, que também estarão de voltas em Pokémon Legends EA, e também introduzir uma coisa que eu gosto muito na franquia, que infelizmente deixaram a desejar em Scarlet and Violet. A gente já falou disso no canal também, que é a customização dos personagens. Agora em Pokémon Legends EA, assim como em outros jogos da série, você começa o jogo escolhendo se você vai ser um garoto ou uma garota, né? Um menino ou uma menina. Posteriormente a isso, aparentemente teremos uma customização de personagens, cara, pelo que eu andei vendo, até melhor do que as de Sword and Shield, que pra mim foram, não digo o ápice da série, mas foram uma das melhores dentre todos os jogos da série, com certeza. Fora isso, a gente vai ter também a volta das Mega Evoluções, que são uma das mecânicas mais legais de toda a franquia, que, como eu falei anteriormente, elas foram introduzidas em Pokémon X e Y. E de lá pra cá, a Pokémon Company, juntamente com a Game Freak, vieram testando e fazendo novas mecânicas diferentes jogo a jogo. Então tivemos aí os E-Moves, depois tivemos também o Gigantamax, e por último a gente teve a terrestrialização ali em Pokémon Scarlet and Violet, que apesar de aparentemente elas não serem bonitas, né, em sua aparência, muita gente, pelo menos a grande maioria que eu conheço, não gosta daqueles negócios, aqueles cocar, aquelas paradas que fica na cabeça dos Pokémon. É um negócio muito estranho, mas a mecânica em si a gente tem que combinar que ela realmente é muito boa, de você poder mudar o tipo do seu Pokémon, juntamente com um ataque que vai ser bufado de um tipo diferente, né? Mudar a tipagem e ainda dar um boost de ataque, você pode mudar o rumo da batalha em instantes, né? Então, de repente, você alterar a fraqueza do Pokémon e tudo mais, como a gente viu na geração anterior, é uma mecânica, foi na verdade uma mecânica muito boa, muito legal, mas óbvio que a visual mais agraciada, que a galera mais curte, foi a primeira, que nada mais, nada menos é a Mega Evolução. É uma mecânica muito massa realmente, onde o Pokémon evolui temporariamente, né? Ele mega evolui temporariamente, adquirindo aí mais poder, ficando mais o Super Saiyajin, né? O Pokémon Super Saiyajin nível 2, vamos dizer por aí. É bem legal, muda a forma e tudo mais, o visual é muito bonito, principalmente o Charizard Y, Charizard X.
O Gyarados fica, nossa, maravilhoso, gente. Meu, não vou nem entrar nisso daí. As Megas Evoluções estarão de volta, tem muitas Megas Evoluções confirmadas e também temos Mega Evoluções novas também, que já foram demonstradas aí em gameplays anteriores. Uma coisa que vem me chamando bastante atenção com relação à Mega Evolução é o jeito que ela está sendo tratada nesse novo episódio da franquia, onde agora a gente vai ter pelo mapa, eu não sei se é espalhado pelo mapa ou se são em alguns pontos específicos ou em horários específicos ou como é que vai funcionar, mas a gente tem aí no mapa Pokémon que estão Mega Evoluindo contra sua vontade, e eles são chamados aí de Rogue Mega Evolution, né? As Rogue Mega Evoluções, que eu sinceramente não sei como traduzir isso daí para português. Mas o que é bacana pra caramba, porque segundo a história, e pelo menos pela gameplay que a gente viu, esses Pokémon ficam como se fossem uns bosses, né? E aí a gente tem que, obviamente, derrotá-los, fazendo com que eles meio que se acalmem e deixem a Mega Evolução de lado, voltem a seu estado normal, e aí a gente decide, talvez, de repente, capturá-los ou não sei, né, como é que vai ser o decorrer da história, mas é algo bem legal e eu achei uma sacada bem bacana esse negócio de Rogue Mega Evolution. E como eu falei agora há pouco, o jogo vai se passar na cidade de Lumiose City. A gente não sabe se vai ter algo externo, se a gente vai para algum outro lugar fora isso ou não, mas até então, ao que tudo indica, o jogo vai acontecer somente na cidade. Pelo que eu pude perceber, o mapa não é tão pequeno quanto eu imaginava que fosse. O mapa é, sim, até que relativamente grande. E eu acho que vai ter bastante áreas exploráveis pelo que eu pude ver nas gameplays. Uma coisa curiosa seria as Wild Zones, que aparentemente, ao que tudo indica, elas vão... A gente vai, conforme a gente for passando a história, é basicamente como era nos jogos Pokémon, conforme a gente vai avançando, vão tendo novas Wild Areas, e aí a gente vai tendo novas tipagens de Pokémon pelo caminho, né? E aparentemente isso procede por aqui da mesma forma, a gente vai ter acesso a algumas Wild Zones e conforme a gente vai passando o jogo vai abrindo outras Wild Zones. Mas eu fico bastante curioso para saber como é que isso vai funcionar com relação às tipagens, já que em outros jogos a gente tinha biomas diferentes em determinadas áreas do mapa, né? Já que a gente vai estar dentro de uma só cidade, eu fico bem curioso para saber como é que isso vai funcionar. De repente, Pokémon Fantasma seriam mais fáceis encontrados ali em um prédio abandonado ou algo assim? Ou vai ter alguma coisa e eles vão misturar tudo ali dentro do mesmo terreno, entendeu? Eu fico bem curioso para saber como é que isso vai funcionar realmente de fato. Outra coisa que vai estar de volta ao jogo também são os Pokémon Alpha. Sim, os Pokémon Alpha de Pokémon Legends, eles estarão de volta em Legends EA e agora aparentemente não vão ter uma diferença somente de força e tamanho, mas também aparentemente eles vão conter alguns moves que eles não aprendem naturalmente, ou tipo, sei lá, a sua espécie base não aprende naturalmente, assim como eram os Eggs Moves, talvez? Eu não sei, mas eu fico curioso também, é algo que vale a pena ser mencionado aqui, porque vai ser bem legal caçar a Alpha de novo aqui. Ao invés de coletar insígnias, dessa vez a gente vai ter que escalonar num ranking que começa do Z e aparentemente vai até a letra A. Então conforme a gente for vencendo inimigos, a gente vai subindo nesse ranking e aí obviamente eu acredito que a gente vai ganhar algum reconhecimento ou algo dentro do jogo pra gente ter aí, obviamente, aquela sensação de progresso. Confesso que fiquei bem curioso para ver como é que vai funcionar isso e confesso também que, tipo, apesar de eu ser um cara que gosto muito dos ginásios da série Pokémon e em Pokémon Legend Arceus, uma das coisas que eu achei que realmente faltou ali foram os ginásios, mas é totalmente compreensível por conta da época em que o game se passa. Confesso que fiquei bem curioso para ver como é que vai ser essa interação da franquia sem os ginásios de fato. E os iniciais, Marcel? Os iniciais são 3 Pokémon, como sempre, e a gente tem apenas um, que é de Pokémon XY, que é o Tepig. Fora ele, a gente também vai ter a Chikorita e teremos também o Totodile, que aparentemente é preferência nacional. Todo mundo que eu converso tá falando que vai de Totodile. E eu vou de Tepig porque, cara, ninguém vai com ele. Coitado do porquinho. Todo mundo gosta de bacon, mas ninguém quer usar o biquinho. Não é biquinho, é porquinho. Então eu vou escolher o Tepig como meu inicial e eu também estou muito curioso para saber se teremos mega evoluções desses iniciais, porque a gente não teve no passado.
Pelo contrário, os iniciais de Pokémon X e Y, eles não tinham, depois de suas últimas evoluções, eles não tinham Mega Evoluções, e agora isso foi corrigido e eles terão, inclusive a Mega Evolução do Greninja. Se você não gostou dele de ponta cabeça na Shuriken, me desculpa, mas você está totalmente errado, tá bom? E você, com qual Pokémon você vai iniciar? E já deixa nos comentários aí embaixo, porque eu quero ver quantos Totodile vão aparecer nos comentários aí. Teremos também modo online, onde a gente vai ter uma batalha de até 4 treinadores em simultâneo. Vence quem derrotar mais Pokémon dos oponentes. Então, tipo, serão cada um por si, 4 pessoas, cada um por si. Quem derrotar mais Pokémon ao final da batalha é o vencedor. E aparentemente essas batalhas elas têm um tempo limite mais curto. Eu não sei se é 3 minutos ou 5 minutos, algo assim, mas são tempos baixos, onde a gente tem aí... não digo um frenesi, né? Mas vai ser uma confusão generalizada. A batalha vai rolar bem rápido e ao mesmo tempo fica aquele negócio tipo Splatoon, sabe? Quando as batalhas elas não são extremamente longas. Então traz aquele fator replay gostoso, você quer continuar jogando, porque passa rápido. Então eu acho bem interessante e quero testar esse modo de jogo também. Falando aqui em batalhas, aparentemente as batalhas de Pokémon Legends EA serão sim a cereja do bolo. Porque a gente tem muita mecânica envolvida, apesar de todo mundo que jogou falar que é a batalha mais próxima do anime que a gente já teve, onde a gente pode usar algumas habilidades para contra-atacar outras. E aparentemente isso vai ser muito legal, que por exemplo, você tem um Charizard, você vai usar o Flame Tower e aí de repente o seu oponente tem um Dugtrio e ele usa o Dig. Ele já cava instantaneamente, é tudo em tempo real. Então o fogo passa por cima, ele cavou, o fogo passa por cima, não acerta ele. Então vai ter muita mecânica diferente acontecendo ao mesmo tempo. Sem contar que como a batalha agora não é mais turno, como a gente pôde ver nas gameplays que estão na internet até agora, elas também têm cooldown, então não temos mais os PP Moves, né? Você pode usar as habilidades do seu Pokémon por quantas vezes você quiser. Porém, você não pode ficar spanando ela, porque ela tem um cooldown. Então, assim que você usa uma vez, você tem que esperar esse cooldown encher, né? Esse período de tempo passar, para você poder usar essa habilidade novamente. E vale um outro detalhe, que Pokémons que têm aí mais velocidades, Pokémon que são mais rápidos, eles vão encher esse cooldown de forma mais rápida também. O que também vai dar uma diferença aí na batalha, vai dar uma dinâmica na batalha bem interessante. Outra coisa interessante com relação ao cooldown é as poções. A gente não pode ficar jogando poção à torta e à direito. Também teremos cooldown para poder usar itens de recarregar HP. Então eu tô bem curioso de verdade para ver como é que vai funcionar esse sistema de batalha de Pokémon Legends e aparentemente todos que jogaram gostaram, todos que jogaram falaram que é revolucionário. E eu já estava até esquecendo de mencionar que nas batalhas agora também, assim como foi em Legend Arceus, os Pokémon podem atacar os treinadores. Então fique atento, porque se você tomar muito dano, você também desmaia, né? Então você também tem que, além de atacar o Pokémon que você está batalhando, seja ele um Rogue Mega Evolution ou seja ele um Pokémon da área selvagem, você tem que tomar cuidado e se proteger também. Então tem essa parada do seu Pokémon agrar o Pokémon, né? Puxar o agro do Pokémon para que você não seja atingido. Então você tem que estar atento o tempo todo. Mas aí tem o detalhe mais importante, que é o preço, né? O preço de Pokémon Legends EA tá meio puxado. Ele vai ter duas versões, uma para o Nintendo Switch e uma para o Nintendo Switch 2, como eu falei no início do vídeo. A diferença é que, obviamente, na versão de Nintendo Switch 2, o game vai ter uma resolução mais alta e um FPS mais alto e mais estável, se comparado à resolução e FPS do Nintendo Switch antecessor, né? O Nintendo Switch 1. No Nintendo Switch 1, esse jogo vai custar o preço base de $60 e no Nintendo Switch 2 ele vai custar o preço de nova geração de $70. E se você quiser pagar mais barato, mesmo que você for jogar no Nintendo Switch 2, você pode comprar a versão de Nintendo Switch 1, comprar o upgrade para a versão de Nintendo Switch 2, que a somatória dos dois valores, por incrível que pareça, sai mais barato do que você comprar o jogo propriamente dito já na versão final de Nintendo Switch 2. Então fique atento, você que vai jogar no Nintendo Switch 2, e faça as contas aí para ver se realmente compensa para você. Se você quiser a versão de Nintendo Switch 2 já direto, aí é com você. Mas se você fizer esse esquema, você paga mais barato.
Qual vai ser o seu inicial e o que é que você mais gostou do que foi apresentado em Pokémon Legends EA até agora? Eu não vejo a hora de começar a minha nova aventura nesse novo capítulo da série. E é claro que eu vou trazer aqui pro canal não só as minhas primeiras impressões, mas como vamos fazer live aqui também, jogando essa maravilha. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!